aqui, tá ótimo. Bora lá, porque a titia tem compromisso hoje, ela está fazendo o método IP, então ela tem que andar rápido, porque começa 8 horas, por isso que hoje eu tô toda acelerada aqui, já vim logo cedo, para não perder tempo. Então vamos lá, vamos dar início à leitura, né, do resumo de hoje, os comentários do resumo de hoje, da laje do Pablo Escobar. Tem muita gente me questionando, que é isso? É o sinal de que você não assistiu a live de anteontem, senão você saberia. Então, bora lá. Hoje fez-se a leitura de Salmos, né? 2. E nós iremos, a partir da semana que vem, já começar o estudo de Salmos, gente. Hoje eu ia terminar também o estudo de Cântico dos Cânticos, mas como eu recebi essa oferta, vamos assim dizer, na minha vida, de fazer o método IP ontem à noite, assim, em cima da hora, então eu não consegui concluir o estudo, enfim, vai ser tudo muito rápido agora esse final de semana, para conseguir processar todas essas coisas. E aí, o que eu posso dizer para vocês até agora é que ontem não me surpreendeu tanto. E eu espero muito de hoje, então eu tenho que acelerar. Não tem como eu gravar, isso é ilegal até, né? Então bora lá. Iniciou-se com o boot cerebral, feche os olhos. O que é o boot cerebral? É a reiniciação do seu cérebro. Você vai reiniciar seu cérebro, todos os seus drives mentais, assim como se reinicia um celular. Então você pega e faz toda essa inspiração para o seu dia, né? Inicial. Você pega, fecha os olhos, essa energização, essa oração, como você quiser entender. Fecha os olhos, você faz a posição de poder, que é ficar em pé, de quem é a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. Você enche o pulmão, levanta o queixo, respira fundo, coloca a mão na cintura, respira fundo 3 vezes e ora. É bem dizer isso. A ti rendo graças, Senhor Jesus, que me consola. A doçura da sua voz sempre está no meu coração. Me dá clareza das coisas do alto. Me envia. Respira fundo novamente. Eu vou cumprir o meu chamado e fazer mais pessoas entenderem isso. O Senhor é bom, tem total legalidade sobre mim. Nunca me deixa... Deixa eu só tirar aqui o som, gente. Nunca me deixa... Agora a pessoa se perde. Só um momento. Tenho um bom pensamento ao meu respeito. Senhor, o que estiver impedindo o seu mover na minha vida é para sair. Porque nada tem mais poder que carregar o Espírito Santo. Eu renovo a minha identidade, eu renovo o meu propósito com o Espírito Santo. E assim como as misericórdias da manhã se renovam todos os dias, eu me renovo em Ti, Senhor. Não aceito andar fora do meu propósito. Me dá um alerta, Senhor, se isso acontecer. Quando faltar energia, que eu não possa mover sem o Senhor. Eu não quero sair debaixo do seu mover. Hoje é dia de transbordar na vida das pessoas, que elas tenham um coração ensinável, como eu me sinto amado por sua graça infinita e meu corpo é cativo da minha alma. Minha alma governa sobre minhas vontades e emoções, sobre todas as energias, eu ativo o meu propósito e dou direção para minha alma. O meu corpo anda em obediência à minha alma, que anda em obediência ao meu espírito, e o meu espírito está debaixo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo ele vai desfrutar do melhor dessa terra. Mentalize isso aí, mentalize o que você quer para o seu dia, abre um sorriso que o seu cérebro vai entender que é fácil você receber. Você nasceu para tocar terror nessa terra. Tamo junto até depois do fim e faça um excepcional dia. Gente, essa foi a primeira parte do resumo, tá? Para quem estiver entrando aí agora, vocês têm que ter sempre um coração ensinável. Coração de criança faz o quê? Vai nesse aviãozinho aqui, compartilha com mais pessoas. Coração de criança, aperta aqui no coração para que essa mensagem alcance mais pessoas, tá bom?
Enquanto você aí ainda não tem coragem o suficiente de colocar a cara aqui igual eu estou colocando, ajude a patrocinar quem está fazendo para que essa mensagem chegue até outras pessoas, para que nós possamos transbordar mais pessoas. Porque às vezes eu fico analisando, gente, parece que é gente demais, né? Nossa, de madrugada o Pablo tá com 20 mil, 40 mil pessoas ouvindo essas lives. Mas se a gente for analisar, gente, o que é 40 mil pessoas para o tamanho desse mundo? Nós temos muito por fazer ainda, nós temos muito por expandir ainda, e não é o nome do Pablo em si. É o conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente puder passar para as pessoas, e a live hoje, ela bem dizer, foi sobre isso, viu, gente? Fica aí até o final, fica junto aí. Tá, ele já começou fazendo uma pergunta. O que você faria se você fosse milionário? Para analisar aí, o que você faria se você fosse milionário? Gente, na hora eu pensei assim, eu ia ser melhor que o Pablo se eu fosse milionário. E aí ele foi e respondeu, e por que você não tá fazendo? Eu já comecei a fazer aqui. Então, porque uma coisa é fato, eu tenho mais carisma. Vou falar assim, eu tenho mais carisma. Eu pensei assim, eu vou ser melhor que o Pablo. Foi isso que me veio na cabeça. E aí, o que tiver vindo na sua cabeça, por que você já não começou a fazer? Esse foi o questionamento. Você você não avança porque você está colocando, mas e se? Eu vou fazer se. Não, você está colocando condição para uma coisa que já é. Se você já idealizou isso, gente, já é. Parte para luta. Qual a relevância de criar conteúdo para chamar a atenção das pessoas? Qual a relevância disso? Você aprende mais, você vai ficar conhecido e vai ainda ajudar pessoas. Por exemplo, fazendo esses resumos aqui, não é material meu em específico, eu estou fazendo resumos das lives do Pablo, mas isso já tem o quê? Me feito aprender, com certeza, porque eu absorvo muito mais conteúdo. Isso já tem me feito conhecida, porque eu tenho transbordado na vida de outras pessoas a partir dessa facilidade que eu tenho de resumir rápido o que ele fala. Resumir não, né, gente? Transcrever rápido o que ele fala. E eu tenho ajudado várias pessoas, eu fico tão feliz, porque assim, não pense você que é algo fácil e que eu faço todos os dias feliz da vida. Não é algo fácil, não é algo que eu faço feliz todos os dias. Mas é justamente o testemunho, é justamente o impacto na vida de outras pessoas que me faz continuar. E eu comecei a gravar alguns conteúdos também, já próprios, meus, autorais. Inclusive tá no meu YouTube, se vocês quiserem ir lá olhar e tal, chama Servente. Eu comecei a criar um pouco de conteúdo autoral. Mas, gente, isso já é o início. E a gente tem que ter esse pontapé inicial, né? Porque você vai aprender mais, acaba me estimulando a buscar cada vez mais conhecimento. Você acaba se tornando conhecido, você acaba se tornando valorizado e você ajuda as pessoas, que na minha opinião é o mais relevante nessa história. E para isso você tem que fazer tarefas, você tem que exercitar. Tudo que você quiser fazer nessa vida, gente, não vai ser assim do nada, vai acontecer. Pode ter certeza, a pessoa explodiu igual o Pablo, ele explodiu hoje com essa audiência toda que ele tem, mas não foi do nada. Como ele mesmo diz, tem 10 anos que ele está nessa luta. Então, você precisa produzir conteúdo. Mas o que é conteúdo? Conteúdo é commodity, a gente viu isso ontem. Conteúdo nada mais é do que matéria-prima, gente. Matéria-prima, ela é aquilo ali, não tem muito o que mudar, ele é um bem natural. E já passou da hora de você ter o seu próprio conteúdo. Ser autoral. Como funciona? Como eu faço, por exemplo, para escrever livros, criar métodos? Como que eu faço para fazer algo do tipo? Você tem que isso vai partir do seu lifestyle. O que é lifestyle? Estilo de vida. É o seu estilo de vida que vai fazer você montar um conteúdo. Vai me dizer que tudo que você passou até aqui já não
acaba trazendo muita experiência, muito conteúdo que pode ser levado para a vida de outra pessoa. Então, o conteúdo, gente, nada mais é do que colocar para fora aquilo que você já vive. Nós temos um grupo e nesse grupo várias pessoas já veio falar comigo e nós temos muitas coisas em comum na história e até feridas, e uma pode curar a ferida do outro, porque já sabe como tratar isso. Então, às vezes você pensa, mas eu não tenho muito o que somar. Tem. Talvez você passou por um deserto 10 anos e você explicando para essa pessoa como você fez para sair, você já vai estar facilitando a vida dela em 1 ano. Então, assim, para que esse deserto se transforme em 1 ano, por exemplo. Então, é o seu estilo de vida colocado para fora que vai fazer as pessoas, mudarem, vai agregar conhecimento para a vida de outras pessoas. Seja você mesmo e coloca o nome nas coisas, porque na verdade, se for parar para analisar, gente, pouca coisa nova existe no mundo. É tudo muito mais do mesmo. O que eles fazem é trocar o nome mesmo. Por exemplo, esses métodos eu já ouvi falar que, pelo menos eu nunca fiz tantos, mas uma prima minha que já fez muito, e livros também que ela lê muito, ela fala, prima, por fim você vai ver que é tudo mais do mesmo, que eles fazem é mudar o nome. Então é isso, você pega o macete da coisa e você muda o nome, você coloca o seu nome autoral. É tipo o que Adão fez, porque Deus que criou todas as coisas, mas ele foi lá e colocou o nome dos animais. Na internet, gente, tem muito conteúdo que vai expressar a sua realidade. Tem muito conteúdo que você vai ver e vai falar assim, nossa, isso aqui é a minha cara. E aí você absorve aquele conteúdo com as suas próprias palavras, você cria aquele conteúdo com as suas próprias palavras e você ainda enriquece aquele conteúdo com a sua experiência. Aí você pega e fala, mas eu não tenho conteúdo. Então comece a ter, porque experiência você tem. E a partir da sua experiência, você cria esse conteúdo. O conteúdo em si, ele não vai te dar valor. Mas se você não tiver conteúdo, isso significa que você também não tem valor. Gente, conteúdo é garimpar, é escavar, é aprender a se conectar com o tesouro. Na vida, você procura esse tesouro está dentro de você. Você precisa desenterrar esse tesouro. Então, assim, as suas experiências, elas já criam, é como se assim, na sua prática, você entende da vida na prática, mas você nunca colocou isso na teoria. Você já fez a prática antes mesmo de saber a teoria. O fato de você agir na vida fez você entender a vida. Só que você nunca falou sobre isso. Só que você muitas das vezes nunca escreveu sobre isso. Com base nas suas experiências, você pode escrever. É o que os artistas fazem, é o que os escritores fazem. Então, qual que é o diferencial? Essas pessoas lapidam, essas pessoas buscam esses tesouros internos e lapidam aquilo ali e transforma numa obra-prima, transforma nesse conteúdo, transforma nesse livro, transforma numa palestra. O diferencial é só esse, qualquer um é capaz, porque que seja a experiência de nascer, que seja a experiência de andar, que seja a experiência de cozinhar, que seja a experiência de amar, que seja a experiência de abraçar. Gente, alguma experiência você tem, não tem como você fugir disso. Que seja a experiência de falar mal da vida dos outros, você já tem uma noção do que isso gera, as consequências que isso gera. Então, aprenda a canalizar as suas experiências e transformá-las em conteúdo, Você aparece com conteúdo, mas as pessoas hoje, elas não querem só conteúdo mais. A questão é que se você ainda nem tem conteúdo, você tem um caminho mais longo ainda para percorrer. Por quê? As pessoas hoje, elas não querem conteúdo. O conteúdo, ele vai ser importante para você. Porque ele vai te gerar valor. As pessoas vão olhar e vai gerar valor. Mas o que elas de fato querem ainda não é isso. Você aparece com conteúdo, mas as pessoas querem mesmo método. O que as pessoas querem é experiência. O que as pessoas querem é energia.
Então, o método, o que é o método? O método é uma coisa simples e resoluta, de resultados. A história que você tem, e a história que você tem com o método é a experiência. O método é a forma de aplicar, porque na verdade eu até vejo que uma coisa leva a outra. Você tem as suas experiências na vida, essas experiências da sua vida criam conteúdo. Esse conteúdo, você, para facilitar a vida de outra pessoa, você fornece. Olha, eu já fiz isso algumas vezes lá no grupo que a gente tem. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade em eliminar a religiosidade que existe dentro dela, porque isso não é benéfico, isso é maléfico para você. E eu tenho mais ou menos um norte de como eu fiz isso, como eu alcancei, como eu consegui me libertar dessa religiosidade, né? Me esvaziar dessa religiosidade. Então, o que eu passei para essas pessoas? Qual foi o meu trajeto? Só que, gente, esse trajeto meu foi quase 10 anos. Eu era muito religiosa, cordeirinha da igreja. E aí, o que acontece? Eu facilitei, querendo ou não, eu criei ali um método. Passei esse método para a pessoa, uma coisa que para mim demorou 10 anos, agora para essa pessoa vai demorar 1 ano para ela chegar no mesmo caminho que eu cheguei. Então, isso é desenvolver um método com base no quê? Em algo que eu vivi. E aí, você desenvolve esse método, você fortalece esse método, você lapida esse método fica mais eficaz, você tem que viver atualizando esse método. Aí o que acontece? Você aplica esse método na vida de outra pessoa. No que você aplicou esse método na vida de outra pessoa, ela vai começar a ter experiências positivas. Você também começa a ter experiências positivas, experiências relevantes. E com base nessas experiências, você vai ficar cada vez mais conhecido. Porque o método, o que era experiência, que virou método, agora vira experiência de novo. Isso é o que vai gerar valor, isso é o que vai gerar propaganda, inclusive, para você. Tá, o método, então, ele é uma coisa simples e resoluta de resultados. A história que você tem com o método é a experiência. O método, ele é um caminho que você não vai perder tempo. As pessoas querem hoje receita, 7 passos para emagrecer, 7 passos para ficar rico, 7 passos para conquistar a pessoa ideal, não é? As pessoas hoje querem receitas, querem métodos, inclusive mágicos, às vezes, acham que não precisa de correr atrás, acham que não precisa aprender. Mas enfim, buscando esse método, você aumenta a velocidade do seu aprendizado. Qual a dificuldade que você tem em compartilhar as suas experiências? Cria um método para compartilhar as suas experiências. Qual a forma que você faz isso? Quando você quiser montar um método, você tem que estudar outros métodos. Então, por exemplo, Lorena, olha, eu tenho experiência, não vou falar por mim mesma, eu tenho experiência em me esvaziar, em tentar não, eu consigo. Eu tenho experiência em fazer as pessoas se libertarem da religiosidade. Tá, você montou um método sobre isso? Olha, eu modelei outras pessoas, eu ouvi fulano, ouvi ciclano, eu segui várias pessoas, né, que me levaram a essa metodologia. Então, hoje, se eu quisesse desenvolver uma metodologia sobre isso, eu conseguiria? Sim. Então, o que você faz para montar um método? Você vai se inspirar em outras pessoas com base na experiência, com base naquele quesito que você quer desenvolver. Então, quando você quiser montar um método, você estuda outros métodos no seu segmento de atuação. Pablo disse que ele tem tantos métodos que ele nunca vai ficar para trás. O segredo está no método e você modela outras pessoas e pronto, não tem mais segredo. Todo mundo que tem um método tem um encurtador de tempo. É poderoso o método. Você vai refinando o método e você tem que
avançar. Com o método, você ganha velocidade. É uma forma poderosa de ganhar tempo. Tudo tem um método, então faça isso. Crie métodos com as experiências da sua vida para gerar outras experiências. Você tem método, só que você não para analisar que você tem, mas você tem método até para cair. Se você for cair, você já tem uma noção de como que você tem que fazer. Como você vai ter experiências se você não envolve com pessoas, lugares e situações novas? Como? Experiências são histórias. Experiências são histórias. E você vai precisar até mesmo de investir para ter essas histórias. Como assim? Você vai ter que comprar histórias. Porque as experiências são histórias e também resultados. Você tem que investir para ter experiências. O método também tem que ser algo dinâmico. Você tem sempre que estar lapidando, mudando. E outra, gente, como que eu começo? Começando. Se você não tiver vergonha da sua primeira invenção, já fez ela tarde. Porque começar, realmente você vai começar com algo assim... É quase como se fosse um esboço. Eu comecei com um esboço e depois eu fui incrementando. Então a sua primeira invenção, ela vai te gerar vergonha mesmo. Ao menos que você tenha, bem dizer, esperado ficar pronto para começar. E não é essa a ideia, tá? Não espere ficar perfeito para começar algo. Porque quando você ficar perfeito, Deus te leva. A ideia aqui nessa terra não é ser perfeito. Tá, aí o Pablo explicou que ele foi para os Estados Unidos e ele investiu pesado para conhecer grandes pessoas lá, grandes figuras. Por que isso? Ele gastou um bom dinheiro, mas esse bom dinheiro, ele disse que rendeu milhões de dólares. Ele conheceu gente cabulosa. Essas pessoas, ele disse que essas pessoas costumam ficar lá em janeiro, fazem tipo um treinamento, eu já ouvi falar sobre isso também. E ele disse que gastou cerca de 200 mil reais para fazer network. O que ele fez lá? Ele comprou aquela história. Ele comprou a história dele. Ele investiu pesado em algo que trouxe um retorno, né? Agora hoje ele fica questionando, porque vários amigos dele têm avião. Aí ele fala, eu não preciso ter um avião, mas eu vou comprar. Por quê? Porque eu estou contando história. As pessoas que têm avião vão ter essas histórias também para contar. Só com os caras que ele já conheceu, ele fez milhões. Ele teve muito retorno com esses 200 mil iniciais investidos. Se você tem história, as pessoas vão querer te ouvir. E todos nós temos histórias. Não dê respostas também, gente, erradas. Tenha resiliência. Por quê? Muitas das vezes a gente acaba respondendo assim de supetão algo que nos acontece. Você tem que ter resiliência, você tem que saber converter essa energia da sua ira num determinado momento, porque você nunca sabe do dia de amanhã e essa pessoa que hoje talvez você maltratou, ela pode ser o diferencial da sua vida no amanhã, para te conectar a outras pessoas e você acabou perdendo esse elo. Então tenha resiliência, tenha calma ao responder uma pessoa, tenha cuidado para não dar respostas erradas. Contadores de história são os caras mais queridos, não são? Eu falo porque eu particularmente sempre gostei muito de ouvir quem conta uma boa história e sobre modo quem sabe contar, né? Porque tem gente que sabe, tem todo um toque especial para contar história, tem outras pessoas que nem tanto. Essas pessoas são muito queridas e elas já geram valor por aí, pelo fato de serem muito queridas, né? Tá. E a segunda coisa que nós mais enfatizamos aqui é a experiência, gente. Terrível coisa é se você não tem experiência. Mas eu duvido que você não tenha. Alguma coisa aí você tem de experiência. E histórias, as histórias de dor, então, elas valem mais ainda, que são as histórias relutantes. Vocês hoje querem muito mais método e Pablo informou que tem tudo.
que ele tem tudo, que ele tem todos os métodos que você precisa. Ele disse, olha meus livros, o pior ano da sua vida, por exemplo, o livro, ele vai te fazer explodir 10 anos em um. Experiência para escrever. Ele tem experiência para escrever, sou o escritor mais bem pago do Brasil. Ele fez um merchan, uma propaganda e eu ainda estou aqui colaborando nesse momento. O que você toma para ficar ligado? Alguém perguntou para ele, ele disse, água. Água, inclusive, deixa eu beber água. Ele disse, não bebo nada mais para acelerar. Para ser atleta, ele toma água e respira. Ele diz, não tem nada mais importante do que tomar água e respirar. Você não precisa de mais nada. Refrigerante ele não toma, come fruta ao invés de tomar suco. Energia é tomar água e respirar. Tome o tanto de água que o seu organismo precisa. Para ter energia também, todos os dias ele disse, eu faço boot todos os dias, que é o que a gente faz aqui também todos os dias no início, né? Oração e exercício físico. Isso vai turbinar o seu corpo. Gente, isso aqui que ele disse faz total sentido, que é o quê? Toda pessoa que eu transformo me faz ficar mais forte, mais enérgico. E é mesmo. Porque assim, eu venho de um histórico, nem tanto esse ano, mas eu vinha um pouco, bem, assim, ai, tá tudo bem, eu tava meio lenta. E depois que eu comecei a ajudar algumas pessoas, comecei a transbordar a vida de outras pessoas, isso tem me dado tanta energia. Isso tem me deixado assim tão ligada. Quem tá me acompanhando aí desde o início sabe que eu chego aqui, ó, no 12, né? Logo cedo. E então é isso. O fato de você ajudar outras pessoas, isso te dá força, isso te dá energia, né? Tá, então hoje nós vimos sobre método, experiência e energia. Não se rebaixe a nada. A energia, gente, ela é renovável. Do seu interior fluirão rios de água viva. E você tem que sustentar o conteúdo do método. Como que eu vou sustentar esse conteúdo? A partir de inovação sempre dessas receitas. As experiências são as histórias e resultados. E a energia é você também ter convicção de que você é uma ogiva nuclear do reino. Você tem que se posicionar como uma pessoa que está aqui nessa terra a trabalho de Deus, sabia? Se você não serve, até tem uma coisa assim, se eu não servir, eu não sirvo para viver, uma coisa assim. Você está aqui para isso, para servir. E deixa eu ver se aí ele foi e terminou com oração e eu já tô aqui caçando mais coisa. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, dê um método para elas, que elas possam transbordar na vida de outras pessoas, que elas sejam renovadas com graça, sabedoria, entendimento e afirmem, coloque isso aí dentro da sua cabecinha. Eu sou uma ogiva nuclear do reino de Deus, ok? Gente, então foi isso. Esse hoje foi o nosso resumo da live do Pablo Escobar com os códigos do tráfego. E eu acabei acelerando um pouco porque eu tenho que, na verdade, já deve ter começado o método do IP agora. Mas eu não queria deixar de cumprir aqui esse compromisso com vocês, né? De estar aqui junto com vocês, até porque é um compromisso que eu tô tendo todos os dias e depois é capaz que não vai dar tempo. Então é isso. Hoje eu não vou nem ler aqui o que vocês falaram, porque não vai dar tempo. E é isso. Eu tenho que ir. E é isso. A pessoa tá animada e depois a gente vai servir muito mais poderosamente, já que eu estou fazendo esse método IP. Falou? Então é isso, fiquem com Deus, vai curtir a família de vocês hoje, que Deus nos abençoe, sai um pouco dessas redes sociais aí, vai curtir a família, porque afinal de contas, hoje é sábado, tudo bem, com cara de segunda-feira, mas vai curtir a família. Beijo, fiquem com Deus. Beijo da Titi, vai cuidar da sua vida.
Fui!